queridos amigos, ouvintes da Rádio Mundial, meus seguidores do YouTube, Facebook, Instagram. Estamos aqui hoje novamente com vocês falando sobre homeopatia. Essa semana, nós estamos aqui na semana do dia 12 de julho de 2021. Essa semana toda no meu Instagram nós estamos dedicando a dicas de homeopatia. Então, se você ainda não se inscreveu no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, vai lá, inscrevam-se, me sigam, porque as dicas são muito boas hoje. A maioria, todas as dicas que eu dou, você consegue comprar nas farmácias sem receita. São dicas básicas de homeopatia de urgência. Então, inscrevam-se no Instagram. Hoje eu vou explicar para vocês como a homeopatia funciona, por que ela funciona, o jeito de atuar na saúde, a homeopatia. Então, para que vocês possam entender o que eu estou levando dia a dia no Instagram essa semana e para vocês poderem me perguntar. Nós começamos a semana passada a permitir que vocês façam perguntas lá no Instagram. Aí nós compilamos essas perguntas, relacionamos as principais perguntas, não dá para responder todas. Eu gravo um vídeo e vai sexta-feira para o Instagram a resposta para você, diretamente para você que me perguntou. Então, é uma maneira de vocês conversarem comigo também, né? Porque no dia a dia, perguntas que vocês fazem no Instagram, eu não consigo digitar, responder, porque a vida é corrida, eu não tenho tempo. Mas uma vez por semana, então, eu paro, leio todas e gravo um videozinho para você. Pelo menos das principais. Às vezes eu uno uma pergunta com a outra para não ficar muito extenso. E as respostas que eu tento dar são de até 1 minuto. São respostas objetivas, práticas. Então, inscrevam-se no Instagram e também no meu canal do YouTube, Facebook, e eu vou tentando conversar com vocês dessa forma. E como essa semana são dicas de homeopatia no Instagram, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que é homeopatia, porque muita gente não sabe como que é feito o medicamento e como que é feita a cura através da homeopatia. Em primeiro lugar, a homeopatia ela vai buscar estabelecer, transformar o corpo num estado de equilíbrio, transformando doença, que é um desequilíbrio da energia vital, em saúde, que é o equilíbrio dessa energia vital. É por isso que a homeopatia combina muito com a medicina chinesa, porque ambas buscam o equilíbrio do Qi, o equilíbrio da energia vital. E como é que nós vamos construir esse equilíbrio? Através da harmonização e da cura do corpo mental, primeiro do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental e do corpo espiritual. Então, quando você faz um tratamento homeopático, não de urgência, mas um tratamento a médio e longo prazo, você vai buscar o quê? O equilíbrio dos corpos de energia. Né? E quando você consegue equilibrar o corpo físico, emocional e o mental, a busca pelo espiritual, independente de ter religião ou não, de ser uma pessoa religiosa ou não, vem, né? Através da busca da paz. É o que mais os pacientes compartilham comigo, essa experiência de ter tudo certo no corpo físico, emocionalmente tranquilo, mentalmente com clareza, o raciocínio claro, e aí eles buscam a paz, o equilíbrio espiritual. Bom, a homeopatia foi criada por um médico alemão, né, no século XVIII, em 1700, o Dr. Samuel Hahnemann. Ele viveu de 1755 a 1843, né? Século XVIII para o século XIX. Exatamente em 1790, ele escreve as leis da homeopatia, né? Como é que a homeopatia funciona. E qual era o trabalho do Dr. Hahnemann? Ele definiu que existiam alguns princípios e ele veio estudando desde a época de Hipócrates, o pai da medicina, que data de 400 anos antes de Cristo na Grécia. O pai da medicina, o Hipócrates, ele já definia
que a cura do ser humano poderia ser feita através dos antagônicos, que são antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, ou através dos semelhantes. O semelhante curando o semelhante. A partir daí, também se estudou muito Paracelsus, já ali mais para frente, depois de Cristo. E aí o Dr. Hahnemann trazia também bastante ensinamentos de Paracelso no sentido de buscar essa semelhança entre a doença e a planta que poderia curar aquela doença. E a partir dali ele definiu os pilares da homeopatia, que são 4. Primeiro, a lei dos semelhantes, que o semelhante cura o semelhante, e eu vou explicar isso melhor. A segunda é a experimentação em homens-são. A terceira seriam doses mínimas infinitesimais dos medicamentos. E o quarto pilar são as doses únicas. Então, vamos explicando o que é o semelhante que cura o semelhante. A lei natural que foi observada na cura por Hipócrates dizia assim, substâncias que provocariam num homem sadio doenças como febre, dores, etc. Se você der uma substância não diluída, no que eles falam que são doses ponderáveis ou doses tóxicas ou até doses fisiológicas no indivíduo sadio e são, vai provocar nesse indivíduo sintomas dessa intoxicação. Se por outro lado você encontrar um indivíduo doente que tem aqueles sintomas, se você diluir aquela substância tóxica ou fisiológica, diluir em doses milimesimais, infinitamente pequenas, você é capaz de, por semelhança, curar aquele paciente. Então, essa ideia começou a ser desenvolvida, né, desde a época de Hipócrates, por Paracelso e agora por Samuel Hahnemann, e ele começou a fazer experimentações, ele começou nele mesmo a experimentar a quina officinalis, que era uma planta. Ele começou a tomar a quina em doses concentradas e ele começou a reproduzir sintomas de febre, diarreia, dor no corpo. E aí ele começou a escrever os sintomas que ele sentia, desde o nível físico quanto do nível emocional e mental. E aí, quando aparecia no consultório dele, no trabalho dele, ele era médico, um indivíduo que estava com febre e diarreia, ele dava a quina officinalis em doses infinitesimais, altamente diluídas. Eu vou explicar como é feita essa diluição. E a pessoa se curava dos sintomas. Então, ele reorganizava. Então, um medicamento que poderia provocar a doença, se ele fosse dado em doses infinitesimais, ele regula a energia vital, a harmonia do corpo físico e elimina os sintomas. E aí ele começou a pedir para as pessoas, homens e mulheres sadios, né, que não estavam doentes, a experimentar diversas substâncias. Essas pessoas levavam aquele vidrinho para casa e tomavam diariamente, e eles tinham o compromisso de anotar o que sentiam. Ele pegava todas aquelas anotações, por exemplo, de beladona, pegava todas as anotações daqueles indivíduos que tinham tomado beladona, viam quais eram os sintomas mais frequentes e comuns, e ele fazia um livro chamado Matéria Médica, que até hoje nós usamos em homeopatia. Matéria Médica do acônito, Matéria Médica do licopódio. Matéria Médica são os sintomas desenvolvidos por uma série de pessoas que tomaram medicamento puro. E se eu encontrar um paciente que tem aqueles sintomas, eu pego aquele acônito, aquele licopódio, diluo, dou uma dose muito fraquinha, uma dose só de energia e a pessoa se cura. É essa a fundamentação. Então, já expliquei, o semelhante cura o semelhante, a experimentação no homem-são. A partir dali, como ele fazia as dinamizações, as diluições?
As diluições dentro da homeopatia até hoje pode ser feita de 1 para 10, quer dizer, 1 ml da substância pura com 9 ml de água, ou de 1 para 100, 1 ml da substância pura com 99 ml de água. Então, você tem ali uma solução de 100 ml. Toda vez que você comprar um remedinho de homeopatia, e toda vez que eu estou colocando lá no Instagram, por exemplo, dor de garganta, Belladonna CH30. O que quer dizer? Centesimal hahnemanniana 30. O que quer dizer o 30? Quer dizer que 1 ml daquela substância foi diluída 30 vezes em 100 ml de água. C quer dizer centesimal. Se você olhar D, quer dizer decimal. 1 para 10, né? 10 ml. A partir, por exemplo, vamos falar de uma Belladonna. Belladonna, 1 ml. Dilui em 99 ml de água. Succiona a mão 100 vezes. 100 vezes. Isso é uma centesimal hahnemanniana, CH1. Daquela CH1, você tira 1 ml, coloca 99 ml de água, succiona 100 vezes a mão, você tem a CH2, Belladonna CH2, e assim sucessivamente. Quando você chega na Belladonna CH12, você já passou do número de Avogadro, que é 10 a menos 23. Que você não tem substância. Se você for analisar aquele líquido, não tem nada ali. Não tem nada químico, mas tem o quê? Um padrão de energia. E aí, séculos e séculos depois, já no século XX, na França, um cientista descobre que a água, a molécula da água, H2O, que são as duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, é capaz de carregar a memória da onde passa. Então, a gente acredita que isso justifique a energia ser armazenada naquele frasco altamente diluído. Então, para quem usa homeopatia, conhece a homeopatia, sabe que funciona. Vibe Mundial 95.